Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Ficamos de pé para a gente estar iniciando, amém? Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá em tua casa, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja presente conosco, Senhor. Venha, Senhor, abrindo nossos corações para ouvir a tua palavra, Pai. Venha abrindo nossos ouvidos, nossos olhos espirituais nesta noite, Senhor. Abençoa a vida que aqui estão, abençoa aqueles que estão vindo e também aqueles que não poderão estar aqui conosco nesta noite, Senhor. E nós te agradecemos. Amém. Eu queria que a igreja louvasse junto o hino do nosso cantor cristão. O hino 324. Amém. Eu queria que a igreja louvasse junto comigo. A irmã já não é muito boa e gripada. Peço que a igreja ajude. Amém. Esse hino ele tem como refúgio verdadeiro, né? Nosso Senhor Jesus, nosso refúgio verdadeiro. Amém. Segura estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, vem me livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é que pode me sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador. Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor e sem
Senhor, meu Rei, eu me entregarei firmada em seu amor, no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Glória a Deus, né? No poder de Cristo Mestre, né? Minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la, né? O seu poder eterno sempre susterá nossas vidas. Amém. Eu queria que a igreja abrisse a palavra do Senhor no livro de Marcos. Marcos, o 4, a partir do 35. Amém? Esse tem como título: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passeamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim, como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo e sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não têm fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus, né? A palavra do Senhor aqui nesta passagem, igreja, ele diz, né, que a presença do Senhor está presente em todas as situações, né? E que através, né, desta situação eles aumentaram a fé, né? E eu creio que através, de igreja, das tempestades da vida que nós passamos, o Senhor nos permite para que aumente a nossa fé, amém? Porque muitas vezes a tempestade, ela vem, mas ela vem para nos ensinar, vem para nos crer que a gente possamos estar firmes, né, crendo no Senhor, amém? E as crianças estão com a oportunidade de estar louvando ao Senhor. Logo após as crianças, o Ministério Feminino também está com a oportunidade.
te encontrar. Bate no coração um vazio tão grande, mas sei onde o preencher. Em tua presença ouço tua voz me chamando. Meu filho, vem me buscar. Faz os meus pés como sacoça pra te encontrar. Amém. O Senhor continue abençoando, né? O Ministério Infantil e o Ministério está com a oportunidade, amém? Ministério Feminino. Saudamos todos com a paz do Senhor. Irei deixar para a meditação Lucas 1:37, que diz que para Deus nada é impossível.
Dobre os teus joelhos, converse com Deus. Conta os teus segredos, revela os teus medos, desabafe tudo, derrame tua alma, abre o coração. Toda a tua angústia e os teus problemas entregue em suas mãos. Mas se não der para ajoelhar, onde estiver você pode falar. O Pai te escuta e tira a angústia do teu coração. Porque o silêncio ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Se está difícil, ore, tá doendo, ore, tá fechado, ore, não pare de orar. Incomode o céu, pois é lá do céu que a tua resposta vai chegar. Se está chorando, ore, se é impossível, ore, mesmo sem forças, ore, não pare de orar. Nem que sejam gemidos, o Senhor te entende e vai te honrar. Ele sabe escutar, lágrimas quentes sabe interpretar. O idioma para conversar com Deus é orar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. Se está difícil, ore, tá doendo, ore, tá fechado, ore, não pare de orar. Incomode o céu, pois é lá do céu que a tua resposta vai chegar. Se está chorando, ore, se é impossível, ore, mesmo sem forças, ore, não pare de orar. Nem que seja gemidos, o Senhor te entende e vai te honrar. Quer ver o céu se abrir, a muralha cair, é orando. Quer se manter de pé e não perder a fé, é orando. A oração dá forças para enfrentar o vento e a tempestade. Não pare de orar, pois conversar com Deus é ter intimidade. É orando. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. O Ministério de Louvor também está com a oportunidade para estar louvando e logo após o pastor Alessandro. Amém.
Oi, som. Oi, som. Oi, oi. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos continuar em adoração ao nosso Deus e pedir através desse louvor que o Senhor abra os olhos dos nossos corações para que possamos contemplar a beleza da sua glória. Amém? Oi, som.
quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Aleluias. Todos nós temos um chamado. Deus nos vocacionou para algo. É importante que a gente tenha a devida sensibilidade para ouvir a voz de Deus e estar no centro da sua vontade. E todas as vezes que Ele nos chamar, nós estejamos prontos para dizer: eis-me aqui. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Que estejamos disponíveis, voluntariosos para fazer a sua vontade em nossas vidas. Amém?
Deus. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos E a tua Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. recebe a cura, Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
você que está aqui nesta noite, assim como eu, nasceu para dar errado, e o Senhor mudou a sua sorte, assim como mudou a minha. Agradeça ao Senhor nesta noite. Engrandeça ao Senhor nesta noite. Exalte ao Senhor nesta noite. Aquele que é único, digno de glória. Aquele que é único, digno de louvor. Aquele que é único, digno de exaltação. Aquele que é único, que é digno de ser reconhecido como Salvador, como Senhor de nossas vidas, porque Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, porque Ele nos salvou. Porque o diabo, ele até tentou nos destruir, mas o Senhor que é compassivo, mas o Senhor que é bondoso, mas o Senhor que é o próprio amor, Ele nos resgatou, Ele nos livrou, Ele nos levantou com a sua poderosa mão. E nesta noite não deixe de adorar ao Senhor. Reconheça todos os dias da sua vida que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Haverá dias bons, haverá dias ruins, mas haverá nosso Deus em todos, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E o Senhor, nesta noite, Ele nos traz a cura da nossa alma, a cura do nosso coração que está sangrando, a cura do nosso corpo, a cura da nossa mente, porque o Senhor é o Jeová Rafa, aquele que cura. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diga: recebo a cura, recebo a unção. Unção de multiplicação. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro.
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo. Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1. Nos diz a palavra do Senhor. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Silo para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Silo, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu:
vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém. Irmãos, nós louvamos a Deus por sua bondade e graça. Louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui hoje à noite. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo frio. Eu fico pensando, será que é a idade mesmo, meu Deus do céu? Me arrependi porque não botei o paletó. Eu estava pensando, hoje minha mão está gelada antes de eu pregar, não é depois que eu prego não, é antes de eu pregar. Eu digo, será que é porque eu estou nervoso, porque a família de irmã Nininha está ali? Ou então eu estou nervoso porque Rod veio com o namorado dela para a gente conhecê-lo. Ou Lorena, a sobrinha de Rod, perdão. Já casei Rod com outra pessoa. E eu estava lá no casamento de Rod, irmãos, não foi? Lá a gente comemorou juntos, foi uma bênção. Mas a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre a vida de vocês. Ontem, irmão Antônio ficou mais velho, completou ano ontem, fez aniversário, foi uma bênção. E amanhã, Letícia, amanhã, né? Vai passar por cirurgia, vai ser uma bênção, não é? Em nome de Jesus, o Senhor preparou todas as coisas. E eu estava imaginando que quando a gente está nos momentos que antecedem uma cirurgia, eu acredito que a gente vai sempre ficar com uma certa inquietação, uma certa preocupação, né? Ansioso, ninguém sabe. Nós não sabemos nem o amanhã e tem coisas que a gente não, por mais que a gente se prepare para isso, mas não é o que ninguém quer. E eu estava imaginando como Deus cuida de todas as coisas. Na terça-feira ou quarta-feira, Alessandro conversava comigo e dizia assim, ora, dizia para a gente, orem, porque sexta-feira eu vou me sentar com o gerente, vou apresentar e vocês orem para que eu me desempenhe bem, para que eu me saia bem. A mãe dele vai sair tudo certo, já deu tudo certo em nome de Jesus. A mãe dele é a mulher do reteté, né? Vocês sabem, né? Já deu tudo certo, já abençoou de cá. Aí o coordenador que trabalha com ele, que é muito próximo, né? Aquele que trabalha ao lado com ele, os dois geólogos disseram, vamos sentar para a gente fazer essa entrevista, para ver como é que você vai se sair lá, vamos treinar. E a Alessandra disse, Painho, terminou a reunião. Ele disse, Painho, o negócio é sério. Porque fulano, quando vem perder a paciência, o negócio está demais e ele perdeu a paciência comigo. E ele perdeu a paciência comigo. E o rapaz dizia, rapaz, tu vai vender teu peixe, tu vai te apresentar para o gerente, é o homem que te contrata, vai, cuida, reage. E nós conversamos, né, tentamos dar alguns conselhos e oramos a Deus. E quando foi na sexta-feira, na introdução da reunião, antes dele apresentar, o gerente já perguntou a ele, como é que você está? Você quer voltar para lá, para Pernambuco? Você ainda dá para continuar por aqui? E ele disse, não, estou pronto para continuar. Ele disse, então, já vou mandar o e-mail agora para renovar por mais 3 meses. E aí a gente fica com mais saudade, né? Mas a gente vê Deus trabalhando, não é isso? E quando ele apresentou, o
Depois de algumas ressalvas lá, o gerente disse para ele: tá excelente a apresentação. Que Deus continue abençoando, né, a nossa vida. Nós encontramos na palavra que lemos hoje à noite, Ana, uma mulher que é casada com um homem, Eucana, num período, numa época, numa construção, numa cultura, tradição, costumes, hábitos, leis, regras que eles têm, que se a mulher casa, se o homem casa com mulher e ela é estéril, ele pode casar com outra. E aí esse homem não é casado só com Ana, ele é casado com Ana e também com Penina. E aí é onde está o problema, porque nós temos lá em Gênesis um homem que Deus chamou, um homem que Deus escolheu, que foi Abraão, disse a ele que ia fazer dele uma grande descendência, que ia fazer dele uma grande nação, que ia abençoar a vida dele, e quem abençoasse ele seria abençoado, e quem viesse amaldiçoar, ousasse amaldiçoá-lo, seria amaldiçoado. Ou seja, Deus fechou com Abraão, e eu gosto dessa ideia de Deus com Abraão, que é um pacto, é uma aliança. E dizem que naquela época havia um pacto, os homens faziam um pacto, uma aliança um com o outro, faziam um acordo, matavam um animal, abriam o animal no meio, e um ficava de um lado e do outro, e o animal aberto abria o animal em duas partes, e aí os homens passavam no meio, enquanto passavam, diziam para o outro: se eu quebrar esse acordo, se eu quebrar essa aliança, seja feita comigo o que foi feito a esse animal. E acreditam que Deus, de alguma forma, não sei como, simbólica, que Deus fez isso, colocou um animal aberto e disse: vamos, Abraão, passa aqui no meio comigo. E quando passava, Deus dizia para Abraão: se eu quebrar a minha aliança com você, seja feito comigo o que foi feito a esse animal. Deus, ele não quebra a sua aliança. Deus, ele não quebra o seu voto. Deus, ele não se esquece. Ele não caduca as suas promessas. Diz a palavra de Deus que se alguém, por algum motivo, achar que ele é tardio, que ele se esqueceu, não. Diz que é porque ele é longânimo. Mas Deus não se esquece das suas promessas. Mas esse Abraão, que teve essas promessas de Deus, casado com uma mulher estéril, e ele já de uma certa idade, acreditava que era impossível para ele ter filhos. E a promessa era que ele seria pai de uma grande descendência. Como? Com aquela idade e com uma mulher estéril. E a mulher, por prudência, muita inteligência e sabedoria, um dia aconselhou ele. Disse: olha, tem a escrava aí, ela não é muito feia não. Tu te ajeita com ela, tem um menino, não é para ter uma promessa para ser cumprida, uma aliança, e vai ter uma descendência. E Abraão concordou, deitou-se com a escrava, a serva teve um filho, e aí surgiu o problema naquela família. Porque enquanto aquele menino crescia, Sara era estéril, e Agar olhava para o seu menino e brincava com ele, e dizia: vai cheirar painho, o painho chegou, vai abraçar painho. O menino corria: esse é seu pai. Está vendo? E começou a provocar Sara, até o dia que Sara não aguentou mais e pediu para Abraão mandar Agar embora. E Abraão fez isso. Mas vamos esquecer a história de Abraão, vamos voltar para aqui, para Samuel, para a vida de Ana. Ana casada com Eucana casado com ela e com Penina, e ela é estéril. A gente só pensa e sempre lembra desse fato. Não é o fato só de ser uma mulher, era o fato principalmente de ser uma mulher estéril. Era considerada uma mulher improdutiva, mas o nome Ana, quando você for colocar o nome da sua filha Ana, lembre-se que o nome Ana significa graça. Eu
o que significa o nome Ana. E o nome Penina? O nome Penina significa pérola. Então, pérola dá a ideia de prosperidade. E aí você observa que na casa de Eucana, somente Penina é quem dá filhos, é quem prospera, é quem faz a família crescer. Mas não se preocupe com quem avança, com quem vai à sua frente, com quem parece ter o melhor, ou ser melhor do que você. O que importa é que sobre a sua vida, Ana, há uma palavra de graça. A graça de Deus está sobre a sua vida. E aí, nessa família, surge o problema. Enquanto eles vão para o templo, enquanto eles vão para a casa do Senhor, para oferecer sacrifício, a Penina sai com os seus filhos, feliz da vida, e ao mesmo tempo procurando provocar, zombar, humilhar Ana, porque Ana não tem filhos. Aí a gente, nesse texto que nós lemos hoje à noite, nós vamos pelo menos encontrar 3 lições. Elas são lições básicas, não é uma coisa, eita, a gente está descobrindo agora a chave, o segredo, uma coisa estava muito escondida. São coisas práticas que a gente encontra nesse texto que a gente acabou de ler. A primeira, e é com Ana que a gente aprende isso. A primeira coisa que a gente aprende é que Ana, ela mesmo não tendo filhos, ela mesmo não podendo acalentar um filho, amamentar um filho, e mesmo não tendo a oportunidade de ir na casa do Senhor, oferecer culto de gratidão pela bênção, pela cura, pelo livramento de Deus na vida do seu filho, mas Ana nunca desistiu de ir ao templo. E não importa se Penina zombava dela, se Penina criticava ela, tentava humilhá-la, Ana nunca desistiu de ir ao templo. Ana sempre ia para o templo, Ana sempre procurava estar no templo. O marido ia, Penina ia, os filhos de Penina com o marido dela, e ela ia também junto, ela sempre ia lá. Era meio que triste para ela, talvez lá, porque quando chegava lá, Eucana oferecia a oferta por sua vida, pela vida de Penina, pela vida da rama de filhos que Penina lhe deu. Mas quando chegava na hora de ofertar pela família que ele tinha constituído com Ana, não havia filhos. E ele talvez com uma atitude de consolar Ana, mas ao mesmo tempo de ver nela uma mulher firme, uma mulher que não desistia, uma mulher que insistia em estar com ele no templo, na casa do Senhor. Ele fazia por essa mulher, eu vou oferecer um sacrifício duplo. E por Ana, ele dava uma dupla oferta na casa do Senhor. Todas as vezes que eles iam para o templo, era a mesma coisa, e quando voltava, e ele percebia o quanto Ana estava triste, o quanto Ana vivia cabisbaixa em casa. Ele procurava saber dela o que estava acontecendo, por que ela estava triste. É claro que ele entendia que era o fato dela não ter filhos, e ele chegava a tentar consolá-la, dizer, eu não sou para ti mais do que 10 filhos. Mas Ana não se dava, não se ficava presa a isso. Ana queria ter filhos, Ana queria ser mãe. E ela não se conformou com a sua sorte. Ela foi à casa de Deus. Ela ia sempre ao templo. Ou seja, Ana ia ao lugar certo, porque lá era o lugar onde Deus havia de receber ofertas, sacrifícios, adoração, e era onde Deus tinha prazer com o seu povo. E ela vai lá no templo. Uma outra coisa nessa mesma ideia de ir ao templo que nós temos é que Ana não somente ela não se conforma com a sua sorte, com a sua situação, mas Ana, ela vai no templo porque ela acredita que Deus tem algo para a vida dela. Que Deus tem o que ela não tem.
Eu falei aqui domingo passado que eu tenho tudo, mas tudo para agradecer a Deus, para ser grato a meu Deus, por causa de todas as coisas que Ele fez na minha vida. E se Ele não fizer mais nada daqui para frente, o que Ele já fez é o suficiente. Não para eu cantar hino, não para eu dirigir culto, não para eu pregar, mas é o suficiente para permanecer firme nos seus caminhos, para permanecer fiel a Ele, declarando: esse é o meu Deus. Penina provocava Ana, humilhava Ana, entristecia Ana. Eucana, o seu esposo, amava Ana. Ele amava. Mas Ana sabia que Eucana não podia mudar o seu estado. Não podia mudar a sua situação. Mas havia um Deus em Israel que ela acreditava que esse Deus tem todo o poder. Mas, pastor, ela vivia triste, ela ficava tão triste que o marido percebia. E como é que ela tinha essa convicção? A oração que ela fez. A oração que nós lemos hoje, a oração de Ana, que não é nem a oração, o louvor que Ana vai fazer depois, que vem na sequência, lá no capítulo 2, é a oração que Ana faz. Ela chega diante do Senhor, ela ora a Deus, a angústia está grande, a dor é grande na sua alma, mas ela ora a Deus, acreditando sim, que aquela dor que ela está sentindo, aquele sofrimento que ela está passando, não é para que ela viva morrendo ou se matando dentro de uma casa, mas é para que ela vá ao Deus da superação, ao Deus do milagre, ao Deus da bênção. Nós, quando somos às vezes provocados, a gente não gosta às vezes de uma coisa na igreja, a gente não quer nem vir para a igreja mais. A gente às vezes não gosta nem do jeito que o irmão fala, às vezes, do jeito que o irmão dirige culto, a gente não quer nem vir no culto que o irmão dirige, às vezes. Eu estou dizendo isso porque eu vi isso desde a minha juventude na igreja. Irmãos que não iam no culto que o outro dirigia. Porque não gostava, só porque não gostava do jeito dele. E a gente fica pensando, como é que a gente vai entrar lá no céu, tudo junto desse jeito, né? Sem se suportar. Eu disse essa semana, aqui na escola bíblica, a irmã perguntou assim, lá no céu a gente vai se conhecer, Deus me livre. Não, lembra que eu falei, quem estava aqui na escola bíblica semana? Que eu falei, a gente não vai se conhecer, não foi? A gente vai se conhecer lá no céu, vai nada, vai não. Se conhecer lá no céu, irmão, mas não vai não, de jeito nenhum, não vai. O nosso Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos dar um corpo transformado e glorioso. A gente não vai ver cara nem careta desse mundo, nem dessa igreja, nem desse culto. Porque se a gente ver, não é céu. Se a gente se conhecer lá, não é céu. Lá é céu, irmão. Céu é lugar de glória, céu é lugar de gozo, céu não é lugar de memória de coisas aqui da terra, nem do passado, até porque qual é a cara que eu vou ter lá no céu? É de quando eu tinha 18 anos, é de quando eu tinha 10 anos, é de quando eu estou com 52, é de quando eu estiver com 100 que eu vou chegar lá? Qual é a cara que eu vou estar lá no céu? Então, a gente não vai se conhecer lá no céu. Eita, encontrei os irmãos da Batista do Bongi. Está todo mundo aqui. Eita, mas cadê aquela irmã? Eu gosto daquela irmã. Cadê aquela irmã que eu me sinto bem pertinho dela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Eita, irmã, vem para cá. Não vai ter patota lá no céu. Não vai ter grupinho lá no céu. Só vai ter santos, diz a palavra do Senhor. Então lá no céu não vai ter quem não gosta de ninguém, quem não suporta ninguém, quem não se agrada de ninguém. Lá no céu não vai ter nada disso. Não vai ter. Mas imagina que hoje à noite nós estamos aqui, todos nós como Ana. Talvez uns aqui tenham filhos de sobra, né? Ou tiveram muitos filhos já têm netos. Outros não têm filhos ainda. Mas talvez o problema não seja não ter ou ter filhos.
talvez seja outro problema. O que importa é como a gente vai lidar com essa situação e com esse problema. É se a gente vai deixar ele nos abater, ele fazer a gente parar, ou se a gente vai aos pés do Senhor e vai dizer: Senhor, tudo que me acomete, tudo que me acontece, tudo que vem contra a minha vida, todo o peso, todo o fardo, Senhor, Ele não me leva para longe, Ele só me traz para a Tua presença. Eu sofro, mas sofro na Tua presença. Eu passo por provação, mas estou aqui celebrando e adorando ao Teu nome. Porque eu sei que o Senhor pode fazer algo por mim, pode fazer algo pela minha vida. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha sorte. Então, muitas vezes, a tristeza nos desanima, nos faz parar, desistir, deixar de até mesmo celebrar o nome do Senhor. No caso de Ana, não. No caso de Ana, a dor, o sofrimento, a angústia não a impediu de continuar cultuando, adorando, celebrando ao Deus de Israel, ao seu Deus. Uma outra coisa que nós vemos quando Ana, na atitude de Ana, está na casa do Senhor. Nós, às vezes, quando nós estamos enfrentando os nossos problemas, quando nós não gostamos de alguma coisa, a gente sempre, às vezes, procura alguém para desabafar. A gente tem essa facilidade. Acho que é o escape da gente. A gente conta para A, conta para B. Ana não saiu contando para ninguém. Você não vê a história de Ana contar isso para ninguém. Ela foi somente contar para a pessoa certa. Ela foi para o lugar certo, mas ela foi falar para Deus. Quando Eli, o sacerdote, pergunta a Ana, ou ele pensa que ela está embriagada, diz: mulher, quanto tempo tu vai vir assim para a casa do Senhor? Para ele, Ana já fazia muito tempo que vinha daquele jeito, daquela maneira, embriagada. Mulher, como é que tu enche a cara e vem para aqui, num lugar sagrado, num lugar santo? E nessa versão minha, que a gente leu, NVI, diz aqui que Ana diz assim: não, eu não sou uma mulher vadia. Ana diz assim para ele. Irmãos, quando ele pergunta a Ana por que ela vem embriagada para a igreja, Ana não diz a ele qual o problema dela. Ela não disse: é porque Penina fica falando de mim. É porque somente Penina tem filho, eu não tenho. Não. Ela disse: eu estou com angústia, eu tenho uma dor no meu coração. O que o senhor está vendo é uma mulher sofrida, amargurada, angustiada. Mas ela não contou qual era a mágoa, ela não disse qual era o problema, ela não disse quem era que tratava mal ela, quem era que ofendia ela. Ela não se queixou para o sacerdote ali. Ela só contava para Deus, ela só falava para Deus. Pois bem, nós entendemos e aprendemos que a primeira coisa que esse texto nos ensina bem prático é que Ana não esqueceu, ela não abandonou a casa do Senhor, ela não deixou de ir ao templo. Mas aí a segunda lição que a gente tem é que Ana vai ao templo e ela faz um voto ao Senhor. O texto diz que ela fez um voto, ela pediu com propósito diante do Senhor. Ela não barganhou com Deus, ela não disse: olha, Senhor, se o Senhor é Deus, faz isso. Não, ela não foi barganha, ela fez um voto. Até porque, muitas vezes, nessa vida, nós queremos respostas de Deus. Queremos a bênção de Deus na nossa vida. E a gente se ajeita todinho, se arruma todinho, procura estar do jeito que Deus quer, que a gente não sabe como é, mas a gente acha que é daquele jeito, que a gente está fazendo o melhor. E a gente procura fazer o melhor, diz que nunca mais vai fazer isso, fazer aquilo, nunca mais vai pecar, nunca mais vai... Porque a gente quer estar na vontade de Deus, esperando que Deus, de alguma forma, retribua essa nossa atitude, esse nosso comportamento, esse nosso gesto de crer, de fé, e Ele opera um milagre na nossa vida.
E muita gente aqui, muita gente nessa vida faz promessas a Deus e não cumpre. Muita gente já fez votos e a Bíblia diz que é melhor que você não prometa do que fazer voto e não cumprir. A Bíblia chama isso de voto de tolo. Quando a gente sai prometendo uma coisa e depois não cumpre, a Bíblia chama isso de quem faz isso é um tolo. Você não tem nenhuma obrigação de fazer voto. Você não precisa fazer votos a Deus, mas você precisa ser fiel ao Deus quando você promete. Ana fez um voto ao Senhor. Ela colocou o seu coração diante de Deus e disse assim: olha, Senhor, eu sou estéril, mas se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo, eu prometo que eu vou entregar ele para o Senhor, eu vou colocar ele na tua casa, eu vou colocar ele para te servir, eu vou trazer ele e vou entregar ele para ele ser um servo do Senhor na casa do Senhor. Ana não era de família, Eucana não era de família sacerdotal, ninguém fala isso. Ana também não pertencia à família de sacerdotes, mas Ana entendia que ela podia sim, viver a sua vida fiel a Deus, obedecendo a Deus, e nada mais justo do que colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que Deus a entregasse, tudo aquilo que Deus a confiasse. E Ana fez esse voto ao Senhor, prometendo que entregaria-o lá na casa do Senhor. Ela pediu com um propósito. Votos devem ser cumpridos. Nós não podemos sair fazendo promessas. E esse é o grande problema nosso. Porque nós falhamos até com as pessoas, nós prometemos às pessoas e falhamos. Não é? Nunca esqueço do irmão que pediu ao outro. Aliás, do irmão que prometeu ao outro: irmão, conta comigo, se eu precisar, pode me procurar. E não deu outro, o irmão apertado, precisando, foi procurar o meu irmão. Chegou lá e disse: irmão, eu estou precisando de um dinheiro aí, meu irmão. Ele falou: pô, irmão, não é dinheiro não, era oração, irmão. Se eu tivesse precisado de mim, mas era para orar para o Senhor, vou orar pelo Senhor. Vou orar pelo Senhor. Você já viu na igreja quantos profetas tem? Aí as igrejas cheias de profetas, cheias de gente revelando, cheias de gente que vê tudo, gente que Deus fala, que Deus usa a boca dele para tudo. E a igreja cheia de gente passando por crises, por dores. E esses mesmos profetas não veem, não chegam perto, não abraçam, não suprem, não atendem. Que Deus nos ajude a termos atitudes como a de Ana, de não abandonar o altar do Senhor, de não desprezar as coisas santas, a casa do Senhor, a adoração ao Senhor, e de colocar diante do Senhor as nossas orações com propósito. Com propósito. Que Deus nos ajude para que a gente possa ver como Ana viu, depois que ela teve o seu filho Samuel. Ela teve o prazer de todas as vezes que ela ia lá no templo para levar oferta, ela chegava lá e encontrava o seu filho lá, junto com o sacerdote ali, adorando e ministrando na casa do Senhor. Que a gente possa ver que as nossas atitudes, que a nossa vida, que a nossa fala tem sido testemunhos que glorificam, que exaltam ao Deus eterno. E que quando nós chegamos à igreja, que quando nós estivermos no culto, quando nós estivermos no templo, ou onde quer que a gente esteja, a gente não seja reconhecido pela pregação que fazemos, ou a oração que fazemos, ou quantos versículos nós sabemos de cor, mas pelo testemunho de vida que nos acompanha aonde nós vamos. Ana teve a oportunidade de fazer uma troca de desaforos com Penina. Ana teve a oportunidade de ir se trocar com Penina, de desabafar com ela, de explodir com ela, apesar de
Quantas Ana estava no seu direito, não fez mal a ela, não a ofendia, para ser humilhada por ela? Ana não podia ter se atracado com Penina no caminho do templo, puxar os seus cabelos, rasgar o seu vestido, a sua roupa. Ana podia ter perdido a cabeça. Ana podia bater o pé em casa e dizer para o seu marido: com essa mulher junto eu não vou. Ana sempre acreditou que Deus faz o que ninguém faz, que Deus tem o que ninguém tem, que Deus pode o que ninguém pode. Se hoje à noite você pudesse ter a oportunidade, como Ana, de fazer uma oração, qual seria a sua oração diante do Senhor? Ana lá no cantinho, de lado da coluna do templo, Ana orando a Deus. Olhava lá, quando ela olhava, estava a Penina lá, olhando para ela e rindo da cara dela. Ana voltava, tentava se concentrar. Quando olhava novamente, está a Penina dando beijo nos meninos, exibindo os meninos para ela, zombando dela. Ana podia dizer: Senhor, eu não posso fazer não, que eu não posso, a vingança pertence ao Senhor. O Senhor é quem fere, o Senhor é quem dá a vida. Aquela oração de misericórdia, né, de sabedoria. Está nas tuas mãos, Senhor. Se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Se o Senhor quiser matar, o Senhor mata. Se o Senhor quiser ferir, o Senhor fere. Não, Ana está dizendo: eu espero um dia, Senhor, trazer o meu filho para a tua presença. Eu espero um dia trazer a minha criança para o teu altar. E todas as vezes que eu vi aqui, Senhor, eu olhar e ver que tem respostas do Senhor para aquele que crê, para aquele que espera no Senhor. Ana orou a Deus. Ela não revelou o seu pedido para ninguém, mas ela revelava para Deus. Ela contou para Deus o que ela precisava, o que ela sentia, qual era o desejo do seu coração. Qual é o nosso desejo? O que é que nós queremos hoje de Deus? O que é que eu quero de Deus para a minha vida? O que eu quero é que Ele seja glorificado na minha vida. O meu desejo é que Ele tire essa aflição e essa dor de dentro do meu coração. O que eu quero é que Ele tire a angústia, porque o que eu desejo é estar bem. Eu quero ter paz. Eu não quero me aperrear mais. Eu quero só sossego. O que é que eu quero? Ana não queria um filho para amamentar. Ana não quis. Eu quero um filho para ficar com ele em casa. Eu quero um filho para exibi-lo. Eu quero um filho para colocá-lo diante do teu altar, Senhor. Se o Senhor me der, ele vai ser teu. Que nós possamos entender que nós imaginamos e criamos meios, maneiras, alguns biblicamente, alguns aprendemos na igreja, aprendemos durante a nossa vida de crente, meios de agradar a Deus, meios de adorar a Deus. Só que tem horas que a gente ora tanto, que a gente pede tanto a Deus, que a gente espera tanto e nada acontece na nossa vida. E ao mesmo tempo a gente está vendo tantas pessoas se dando bem nessa vida. Gente que às vezes não tem o mesmo comprometimento, aparentemente não tem o mesmo comprometimento que a gente tem com Deus, com a igreja, com a sua palavra. E essas pessoas estão, parece, se dando bem na sua vida e a gente não. O que está acontecendo? Deus conhece nosso coração. Eu não sei o meu amanhã, mas Ele sabe tudo. A palavra dele diz que Ele pegou e já escreveu
todos os dias da minha vida no seu livro, está escrito já. Então Deus não se perde, Deus não se engana. Eu quero concluir entendendo com você o seguinte: Ana era uma mulher estéril. Penina era a mulher próspera. Mas Ana era a graça. A graça nunca falha. A graça de Deus, ela vem no tempo certo. Na história da humanidade, Jesus não morreu nem um dia a menos, nem um segundo, nem um milímetro a menos, nem a mais. A medida certa, no tempo certo. Jesus derramou sangue suficiente para perdoar os meus pecados e para purificar a minha alma. Jesus deu tudo o que tinha que dar para que eu tivesse vida em seu nome. Tudo o que precisava ser feito para a minha salvação, Ele o fez. Ana sabia, ela não era mal amada, ela tinha um marido que a amava. Ela não era uma mulher, era uma serva do Senhor que ia para a casa do Senhor. Ela apenas não tinha filhos. Ela não era uma mulher mal casada. Se fosse pensar do ponto de vista da relação, ela tinha tudo para ser uma mulher feliz. Então Ana não deixou que a angústia, que a provocação, que a mágoa dominasse o seu coração. Ela pegou e fez: tudo isso vai contribuir, vai somar para a minha vitória. Eu não sou uma falida, eu não sou uma derrotada. Deus me deu um esposo, Deus me deu um casamento. E o Deus que me deu uma família, Ele pode muito bem me dar filhos. Eu posso confiar nele. E ela adorou, e ela buscou o Senhor, e buscou no lugar certo, com um propósito certo, da maneira que agradou ao Senhor. E o Senhor a ouviu, e o Senhor atendeu a sua oração. Podemos sair daqui querendo mais de Deus, sem entender que Deus ainda não tem o que nós precisamos colocar em suas mãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que quando olharmos para tudo que nos cerca, e tudo o que sopra contra o andamento da nossa vida, tudo que vem contra a nossa vitória, tudo que soma para a nossa tristeza, tudo que soma para o enfado e para o desgaste da nossa vida, a gente pode colocar tudo isso, juntar, colocar diante do altar do Senhor e declarar: eu sei que o meu Deus me dará vitória. O sacerdote ali olhou para Ana e disse assim: até quando, mulher, tu vem para a casa do Senhor dessa maneira? Tu vens para a casa do Senhor embriagada. Ela disse: eu não estou embriagada, eu não bebi bebida forte, eu não bebi vinho, nada disso. Eu sou uma mulher apenas com o coração angustiado. Ele disse: ah, mulher, que Deus console o teu coração, que Deus atenda a tua oração, que o Senhor esteja com você. Ela disse: eu estou no lugar certo, na hora certa, e essa é a palavra certa. Eu tomo posse para a minha vida. Se levantou daquele lugar, voltou para casa, diz a Bíblia, e o seu semblante não era mais o mesmo. Ela saiu daquele culto dizendo: hoje eu estou levando a minha vitória. E um dia, para surpresa daquele sacerdote, ela chega lá com o menino no colo e diz a ele: está aqui. E ele: o que é isso? Esse é o menino pelo qual eu orava naquele dia. E eu disse ao meu Deus que se ele me desse o filho, ele seria do Senhor, e eu vim entregá-lo. Quem vai cuidar é você, quem vai ensinar esse menino é você, quem vai instruí-lo é você. Esse menino é do Senhor e eu estou trazendo ele aqui. Lembra que nós falamos de dois filhos de Eli, que também eram sacerdotes, Hofni
e Finéias, esses dois filhos do sacerdote ali, depois eles se desviam, caem em pecado. Mas o filho de Ana está lá, na casa do Senhor, no altar do Senhor, sendo consagrado como sacerdote do Senhor, para levar e conduzir mais adiante o povo de Israel. Que Deus faça da sua vida um canal de bênçãos para a vida de outras pessoas. Que Deus faça da sua casa um lar de bênçãos para abençoar outras pessoas. Que Deus faça do seu casamento um casamento abençoado para instruir, orientar e consolar outras pessoas. Que Deus faça dos seus filhos bênçãos nas mãos dele para suprir necessidade nessa vida. Vamos colocar em pé? Irmãos, nós louvamos a Deus, porque as nossas lutas, os problemas que nós enfrentamos na nossa vida, as dificuldades e provações que nós passamos até hoje, serviram para ser testemunho que glorificam a Deus. Até aquelas coisas ruins, tristes que nos aconteceram, que doeram na nossa alma, foram e serviram para que Deus fosse glorificado na nossa vida. A irmã Yara falou aqui no início que o que era improvável, Deus tomou conta, Deus cuidou, Deus honrou, Deus exaltou, porque Ele é Deus. E tudo o que Ele faz, isso que Ele faz é para que Ele seja glorificado. Feche seus olhos. Coloque diante do Senhor nessa noite. Coloque diante de Deus tudo aquilo que lhe angustia, tudo aquilo que dói no seu coração, tudo aquilo que é lembrança doída, tudo aquilo que lhe deixa ansioso, preocupado. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que ainda lhe deixa inseguro, tudo aquilo que traz incerteza, insegurança na sua vida. Coloque diante do Senhor a situação que você vive, que você está passando, essa prova, essa luta. Coloque diante de Deus seus filhos, sua família, aquele coração mais duro, aquele que na sua família você imagina, parece que nunca vai ser transformado, que nunca vai se converter. Coloque-se diante do Senhor, coloque e creia que Deus está cuidando de tudo. E que se é para a glória dEle, Ele vai fazer o milagre. Se é para a glória dEle, Ele vai pegar o coração de pedra, arrancar e vai colocar um coração de carne. Vai colocar um coração transformado. Se é para a glória dEle, você vai contemplar a sua família, os seus filhos entrando pelas portas do Senhor. A sua casa, servindo a Ele, adorando a Ele. Se é para a glória dEle,
Filhos rebeldes serão transformados. Esposos que não estão temendo ao Senhor serão transformados em nome de Jesus. O Senhor tira a inclinação, o Senhor tira a prisão, as cadeias de destruição e do erro, e traz luz, entendimento, revelação dos céus, vontade santa de Deus. Ó Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, meu Deus. Porque o Senhor não nos abandonou em momento algum, Senhor. Nós já desistimos em alguns momentos, nós já nos entristecemos, nós já tentamos parar, talvez na caminhada. Algumas vezes, Senhor, pensar em desistir é possível, mas o Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca abandonou o seu povo. O Senhor nunca abandonou os seus. O Senhor nunca esqueceu das promessas que fez. E promessas e realização para o Senhor é a mesma coisa. Porque o Senhor é fiel. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque não foi somente com Ana, Senhor. Não foi somente na casa de Eucana que o Senhor fez um milagre. O Senhor fez um milagre na nossa casa também. O Senhor fez um milagre na nossa vida também. O Senhor fez um milagre na nossa história também. O Senhor não somente curou a esterilidade de Ana, o Senhor também cura hoje, ó Deus. Aquilo que é improdutivo, aquilo que não tem rendido, Senhor, pode começar a render para a glória do Teu nome, produzir, gerar frutos para a glória do Teu nome. Colocamos, Senhor, diante do Teu altar de oração em nome de Jesus. Todas as impossibilidades, Senhor, todas as angústias, todos os medos, todas as dores, todas as enfermidades, todos os problemas, todos os anseios, nós colocamos diante do Teu altar em nome de Jesus. Cremos, ó Deus, no grande amor e favor do Senhor esparramando-se sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos, Senhor, sobre a nossa família, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, agradecendo por mais um ano de vida que desse ao nosso irmão Antônio. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da sua vida e da sua família. Oramos, Senhor, pela vida de Letícia, pela cirurgia, Senhor, que está para fazer amanhã. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor usará as mãos dos médicos, Senhor, e cuidará dela para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Oramos, ó Deus, por tantos quantos estão enfermos nessa noite e por tantos quantos estão enfrentando suas lutas e seus problemas, angústias, tribulações, caem por terra no nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelos enfermos em casa, pelos enfermos nos hospitais. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, por toda dor, toda a inquietação, todos os incômodos, ó Deus, em nome do Senhor. O Senhor é o Deus do milagre. Glória a Deus. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova, Glória a Deus. ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
Deus, nós louvamos o teu nome e recebemos a tua bênção sobre a nossa vida. Recebemos, ó Deus, a tua porção sobre nós. Recebemos, Senhor, da tua graça, da tua unção nessa noite. Tomamos posse, ó Deus, daquilo que nos é dado por herança, Senhor. Cremos, ó Deus, que os teus planos nunca serão frustrados na tua palavra. E nós nos apropriamos pela fé, ó Deus, de tudo que é sonhos e planos do Senhor para a nossa vida. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.